pessoal aí retornar para que vocês possam estar acompanhando. Eu não sei até onde que o pessoal ouviu, estava construindo uma linha de raciocínio, eu trabalho muito assim com essa linha de entendimento. Me digam, oi Poli, me digam aí aonde foi que eu parei, até onde vocês ouviram, para que a gente possa retomar. E aí a Paula depois vai trazer para a gente umas super dicas aí, mulheres, para a gente se conhecer, para a gente se perceber e resgatar esse amor e prazer, e falar também depois do seu espaço, viu, Paula? Maravilhoso! Vamos lá. Onde foi que O nós assunto que você paramos? estava falando era da família de origem. Olha lá, ó, sexualidade pai e mãe, perfeito. Uhum. Sexualidade pai e mãe, maravilha. Legal, então vamos lá. E aí, perfeito. Então nós falamos que quando a gente tem lá nosso primeiro relacionamento, homem e mulher, a gente consegue viver essa sexualidade intensamente. Quando nos tornamos pai, voltamos às nossas referências de pai e mãe. E aí eu estava trazendo um exemplo, né? Respeitando aí as histórias, respeitando a intimidade e a vida privada de cada um dos nossos clientes e pacientes, mas podendo compartilhar a história com todo respeito ao que é. Então, ela, depois que se tornou mãe, dentro desse processo nosso, ela foi, então, botou lá a sua lingerie, preparou todo o quarto, todo um clima, botou aquela lingerie super sensual, aquele som, aquelas velas. E quando o marido chegou e olhou para aquela situação, falou, aí é como se ele tivesse tendo aquela sensação de que, nossa, o que a minha mulher está se tornando? Não gostei disso, não. Sendo que isso foi vivido há muito tempo lá atrás. Perderam aquele olhar dessa relação. E aí, uma coisa muito importante que você trouxe, que agora eu estou me lembrando aqui, me lembrei que a primeira coisa era o equilíbrio entre dar e receber, a primeira coisa é a família de origem. E aí você falou sobre as traições. Aqui, muitas dinâmicas, Paula, de traição e abuso sexual, que também nos castram nessa sexualidade e que acontece dentro das nossas casas, muitas vezes tem origem na ausência da vida sexual de pai e mãe. Pai e mãe. É louco isso, eu quero trazer, como eu te falei, a gente trazer isso para um workshop mais fechado. Eu quero trazer essa dinâmica, como é que ela acontece, para a gente poder trabalhar isso. Mas vejam, os parceiros, o homem e a mulher estão com a sexualidade lá a todo tempo. Então nós temos o homem, quando o homem e a mulher são adultos, com eles vem a sexualidade. E quando eles são criança, eu tenho junto a inocência. Eu nem tô com meus bonequinhos aqui, mas eu quero abordar isso lá quando a gente for trazer para o workshop, tá? Então imagina que eu tenho aqui a criança. Junto da criança, quem está? A inocência. Só que nesse processo de crescimento, eu começo a viver, a experimentar o meu corpo, isso é fisiológico, é incontrolável. Por isso que quando eu não vivo a sexualidade, ela se transforma ou em perversão ou em doença, porque isso é uma energia que está aqui e muitas vezes eu quero reprimir por conta dessas experiências da criança que traz a inocência. Quando ela começa a vivenciar esse processo fisiológico lá, o corpo começa a ter choquinhos, o adulto, com o olhar da sexualidade e não com o olhar da inocência, castra essa criança. E aí ele vem para essa fase adulta, que junto dele, do adulto, não tem a inocência. Quem vem? A sexualidade. E aí os olhares do olhar para o adulto, que junto da criança é a inocência, mas dentro do adulto a sexualidade. Olha que louco. Então esse adulto, essa mulher, essa mãe, que deixa de ser mulher, ela começa a ser apenas mãe. E aí o homem que consegue muitas vezes diferenciar um pouco disso, ou ele está envolvido naqueles emaranhamentos de pai e mãe, aquele olhar não para a esposa, mas para a mãe,
Então ele começa a olhar para a mulher dele não como a mulher, mas como a mãe, porque agora ele já não pode ver a mulher de lingerie. Isso já não é uma coisa sagrada, só as outras mulheres. E aí isso começa a ter nessa relação uma falta de equilíbrio, porque a sexualidade ela está ali latente a todo vapor. Mas a mulher não a vivencia, porque a sexualidade da mulher e da criança, da mulher está somente vivenciada e projetada no olhar da mãe. E aí o que essa mãe alimenta? Ela anula a sua sexualidade, que junto da mãe começa a deixar de existir e se volta para a criança, para o filho. E aí esta mulher começa a deixar a sua energia vital da vida, porque se eu não tenho sexualidade, eu não tenho como gerar vida, porque esta vida está voltada para o meu filho. E aí a gente já falou sobre isso lá no vídeo do Facebook, já tem um vídeo que é quando esse preço da vida da mãe se transforma no preço da vida do filho. E aí o filho, ao invés de olhar para a sua vida, para a sua sexualidade, para o seu dinheiro, ele está olhando para a mãe. Então ele quer entregar a sua vida em troca da vida da mãe. Mas o homem está com toda a sua sexualidade. Quando ele vai procurar esta mulher lá no seu quarto, o que acontece? Ela está com dor de cabeça, ela está com doença, com um monte de outras coisas e situações, porque ela não está disponível para viver esta sexualidade. E aí, na ordem da hierarquia entre os iguais, quando ela cede o sexo para o marido, ela se coloca num lugar de superior. Ó. Eu estou cedendo para você. E aí o homem fica no lugar de menor do que ela. E aí o que acontece nessa relação? Quando não há um equilíbrio nessa relação, o homem ou a mulher vão buscar fora. Isso é um processo que acontece de maneira inconsciente, aí é onde acontecem as traições. Quando não acontece a traição, acontecem os abusos sexuais dentro da casa do homem e da mulher. Porque a sexualidade, ela está latente. Ou ela vai se transformar numa perversão, ou ela vai se transformar numa doença, não tem outro caminho. Gente, faz sentido isso aqui para vocês? Vamos lá, quero ouvir vocês. Paula também pode complementar isso dentro desse conceito, desse olhar sistêmico, desse processo de construção. Quero ouvir aí, gente. Comentem aí, faz sentido? O que está acontecendo e passando na cabeça de vocês aí? Falem aí. Dentro do Tantra, no taoísmo, na verdade, quando a gente vai atender as mulheres, sempre, né, nos homens também aparece muito a questão do abuso. E todas as outras terapias eu não conseguia ver um certo olhar de respeito para o abusador. Era sempre aquele olhar de monstro, de tem que ser castrado, que tem que ser... E eu ficava olhando aquilo, por mais que eu fui vítima de abuso sexual dentro de casa, né? E até por isso que eu trabalho com a sexualidade, eu não conseguia olhar dessa forma. Não, mas alguma coisa tem que ser feita. E não é só botar na cadeia, e não é... O que acontece? Como se cria essa dinâmica? E eu só consegui entender com a constelação. Então, a constelação, ela veio como um presente para mim olhar. Eu lembro que eu já tinha feito, assim, quase que um livro, e eu joguei fora tudo e comecei a escrever de uma outra maneira, sobre um outro prisma, olhar para essas pessoas também. Sair daquele meu papel de vítima de abuso, né, e olhar para essa doença, e olhar para o que fez acontecer, qual foi essa dinâmica. E aí que eu comecei a mergulhar na educação sexual infantil, porque é o que me faltou. E eu comecei a focar nisso, primeiro já um processo dentro da minha casa, porque eu tenho um filho de 19, um filho de coração de 12 e um filhinho de 5. E comecei a fazer ali com eles essas dinâmicas, né? E para mim, assim, no meu sentir, a única proteção que a criança tem é a educação sexual. Mas a educação sexual, ela só vem de adultos que se permitem ir em busca, né, da consciência, do conhecimento, coisas que nós vivemos, né? Como eu disse, o analfabetismo sexual,
né? O nosso castramento sexual. E a constelação, ela para mim, de todas as terapias, eu conheço muitas, nada trouxe mais entendimento em uma única sessão na minha vida, assim. Para mim, eu acho a constelação mágica. Ó, tem gente até do Rio de Janeiro. Ilza, seja bem-vinda! Como que é? Lagoa das Ostras, cidade maravilhosa. E aí, eu acho assim, rico, o quanto vai enriquecendo esse nosso bate-papo, né? Gente, ó, com todo respeito, assim, eu não quero entrar no mérito de abuso sexual, das questões jurídicas. Eu fiz um post lá, tem um post que eu coloquei no meu Instagram. É Macaé, de Macaé, Rio de Janeiro. Mas é perto de Lagoa das Ostras, alguma coisa assim. E aí ele colocou lá, como é que é? Abuso parental, 90% mãe e 10% mulher. A gente precisa ter um equilíbrio na vida, né? E aí Vamos a pessoa mudar colocou, isso, Poli. vamos rodar isso, Rio das Ostras. E vamos rodar isso, Poli, 90% é mãe e 10% mulher. Precisamos estar atenta. Dentro da ordem, olha, de Recife, Fátima, show! Olha só, dentro dessa ótica, primeiro, aí a gente fala, né, as leis sistêmicas. Nós vamos fazer um webinar aí, viu, Paula? De uns 3 encontros, a gente trabalhando essa primeira dinâmica para essas mulheres entenderem, gente, vamos nos permitir, porque é por meio dessa energia que o dinheiro vem, caminhar na vida com as 2 pernas, senão a gente vai caminhar manca. Então, ó, dentro dessa ordem, quem vem primeiro? O homem e a mulher. A vida só pode vir por meio do sexo, da sexualidade, desculpa. A sexualidade, ela é vivenciada entre duas pessoas. E aí, quando eu deixo de viver a sexualidade, né? E aí a gente pode até falar, imaginem o quanto nós estamos envolvidos aí somente nessa paternidade e maternidade que a gente coloca em primeiro lugar, deixa o marido dormir sozinho para dormir com o filho, né? Coloca em primeiro lugar o filho. Primeiro, ó, vamos lá. Dentro da ótica família, a família tem uma importância. Quando a gente está vivendo a família, marido, mulher e filhos, então esse é o momento da família. Quando nós estamos vivendo o relacionamento de casal na nossa intimidade, primeiro é o casal, depois o filho. Quando a mulher inverte esse papel, esse casamento não tende a prosperar. Porque equilíbrio nas relações deixam de existir. E aí a gente percebe dinâmicas de traição, dinâmicas de homem ou mulher que saem de casa e não dá conta. Por quê? Fere uma lei sistêmica. E aí o que acontece? A separação do casal. E aí outra dinâmica que a gente entra, dinâmicas dentro de dinâmicas, né? Tem um livro aqui, Bert Hellinger, que fala sobre o divórcio no livro Assimetria Oculta do Amor. Olha só, quando finalmente se dá a separação, ambos os parceiros se veem diante das possibilidades, novas possibilidades e riscos de um novo começo. Se um deles rejeitar a oportunidade de um novo começo e ignorar a possibilidade de criar algo bom, preferindo apegar-se à dor, torna-se difícil para o outro parceiro libertar-se. Por outro lado, quando ambos aproveitam as oportunidades surgidas e fizerem alguma coisa com elas, ambos vão se libertar e vão ficar aliviados desse fardo. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu inverti essa ordem na minha relação. Essa relação ela tende a não prosperar. Por quê? Porque eu sou 90% mãe, 10% mulher. Então, 90% da minha vida é mãe. Quanto que esse filho primeiro vai ter que retribuir por mim da vida dele? Você está relatando 100% de tudo o que aconteceu no meu casamento que terminou em divórcio. Obrigada, muito grata por compartilhar. E veja, se você não mudar isso, o seu padrão de repetição vai continuar acontecendo enquanto
E aí a gente volta. Eu sou apaixonada por esse olhar sistêmico, né? Dentro de todos os olhares, de tudo que a gente já fez de formação, que a gente viu, Paula? PNL, barra de axis, hipnoterapia. Meu, esse é um olhar muito profundo, porque ele nos libera. Não vou falar liberta, libera. Porque tudo que eu rejeito, eu vou carregar. E aí eu vou, como mudar isso, né? Constelando. Precisa entender a dinâmica. Nós estamos falando de regra geral. Cada caso, cada família é um sistema que faz parte de um outro subsistema. Então precisamos entender. Mas como mudar essa dinâmica? O primeiro passo é compreender. E aí eu vou para uma outra relação. Quando eu vou para essa outra relação, eu me encontro com outro homem ou com uma outra mulher, e aí este homem ou essa mulher rejeita o meu primeiro relacionamento, que já não foi muito bem resolvido. Quando eu não consigo resolver muito bem essa primeira relação, eu vou para uma outra relação, desculpa a expressão. Eu saí de um relacionamento fudido, eu vou entrar num outro relacionamento de que forma? Mais fugido ainda. Com todo respeito a essas expressões, fudido, né? Sai de um relacionamento de merda, tem uma referência para os meus filhos de um casamento, que eu posso mudar isso, mas eu vou para uma outra relação sem respeitar a primeira. O que eu vou ter nessa segunda? Um novo processo e padrão de repetição. Quando nós, dentro deste primeiro casamento, conseguimos observar essas dinâmicas, existe a possibilidade de resgatarmos aquele amor primeiro, aquele olhar que um dia se olhou com amor, mas que em algum momento esse olhar se perdeu e olharam-se para outras direções. Por quê? Eu venho de um primeiro sistema familiar, esse homem que está envolvido nos emaranhamentos da minha primeira família de origem. Eu nem consegui deixar isso com a minha família de origem. Aí venho para a primeira família. Não consegui me dar bem nesse primeiro casamento, não me dei bem, já estou envolvido com um monte de histórias da minha relação de origem. Vou para onde? Para uma segunda relação, para uma terceira relação, para uma quarta relação. E esse processo, aí eu tenho um filho do primeiro casamento, um filho do segundo casamento, um filho do terceiro casamento, e que referências de filho nós vamos ter, né? E isso não é para sermos vítima, mas isso é para tomarmos a nossa própria história e fazermos diferente, independente do que foi e do que fizeram com a nossa vida e com a nossa história. Não é isso, Paula? Sim, com certeza, concordo plenamente. Né? É gigantesca a repetição do mesmo padrão, né? Das dores da minha mãe. Meu pai era infiel, e aí a gente vai estudar, o vô também era, e aí é sofrer por amor. A gente vê muitas mulheres sofrendo por amor. É minha sina. Cansei em ver em círculos de mulheres falar, não, eu sofro por amor. Falar de sexualidade, a roda vem 5 mulheres. Aí falar de sofrência, como se libertar do outro, aí vem 30. Né? Porque assim, nós mulheres temos assim, voltamos um olhar de inexistência para nós quando nós nos casamos. Ou nós olhamos 100% para o homem, ou depois, quando vira mãe, 100% para a criança. E esquecemos que nós somos mulheres, que nós somos um ser, né? E é isso que eu prego muito para as mulheres, né? Trabalhar o seu individual, o seu empoderamento, porque antes de tudo, né? Não excluindo a família, mas antes de tudo eu sou uma mulher. E eu preciso me ver como a mulher, né? Me sentir a mulher. E esse contexto da maternidade, da minha família de origem, como a minha mãe se comportava, como a minha avó se comportava, isso reflete de como eu me comporto com o meu marido, com os meus filhos, no trabalho, na igreja e na sociedade. É assim, é uma cópia. Exato. As dores da minha mãe é minha. E é legal você falar isso, ó, a gente aborda aqui mais 2 dinâmicas, ó. A primeira delas é quando eu estou no relacionamento, eu me arrumo, eu vou no cabeleireiro, eu faço unha, porque eu quero conquistar, eu quero estar sempre linda para o meu par. Quando eu tenho filho, eu esqueço de mim.
Nem me lembro quando foi a última vez que eu fui no salão. Motel? Esquece! Né? Eu vi lá, que legal aqueles vídeos lá. Olha onde que a gente tá. Nós estamos aqui no motel, porque hoje é quinta-feira. Meio-dia é o horário que nós escolhemos para dedicar a nós, a eu, mulher, ao meu marido, como mulheres, como casal, para reforçar essa relação. E aí, vejam, nós depositamos, principalmente as mulheres, mas também acontece com os homens, a gente confunde os papéis. A gente está olhando para o nosso marido, querendo cobrar aquilo que eu estou cobrando do meu pai, aquele amor que meu pai não me deu, aquela faculdade, aquele dia que meu pai era para estar na formatura e ele não foi, aí o meu marido não foi no lugar que era muito importante para mim, e nós estamos vivendo essas dores, projetando isso nos nossos pares. E aí o que acontece, entre pais e filhos, o filho é menor. Não podemos ser vítima da nossa própria história. Exatamente. Aí o que acontece? A mulher, ela não é maior e nem menor do que o homem. O homem não é maior e nem menor do que a mulher. Aqui é uma relação de iguais. Mas a mulher, acontece também com os homens, querem exigir aquele amor, aquela atenção, aquilo que o meu pai ou a minha mãe não me deram. Aí de quem que eu vou exigir? Do meu par, do meu marido. E aí como é que eu me torno aqui? Se eu estou exigindo dele, então significa que eu sou pequena, porque só meu pai pode dar. Ninguém pode dar aquilo que era de competência do meu pai, que eu achei como um amor de dívida, e aí a gente fala, né, dos filhos dentro do equilíbrio da relação. O filho sempre vai ser menor. O filho nunca vai conseguir retribuir o que o pai deu. O filho do pai, ele só toma. E aí o que ele quer fazer com o marido? Tomar. Ele não quer entrar nesse não é um jogo, mas nesse equilíbrio, que no começo, na relação, ela começa como troca. Eu te dou isso e eu te dou isso. Eu te dou isso e eu te dou isso. Mas essa dinâmica, ela vai amadurecendo na relação. Depois ela vem para... alguns entram nas relações só para dar. Dar amor, dar carinho, dar roupa, dar isso, daquilo. Alguns entram na relação só para receber. Eu quero isso, eu quero isso. E ambos os papéis, ou eu estou querendo dar, ou eu estou querendo receber. Bom, agora nós somos uma família atual. Aqui eu entro para contribuir. Então eu contribuo com você e você contribui comigo. Qual é o diálogo hoje que você tem na sua relação conjugal com seu marido, inclusive nas questões íntimas de sexo? Aonde você recebe prazer? Aonde você sente mais prazer? Né? E isso a Paula é especialista aí para poder falar nesse sentido, né? Essa é a minha praia. Quando a gente vai trabalhar casal, eu sempre gosto de trabalhar individual, cada um, porque normalmente um dos cônjuges precisa mais do que o outro. Mais atenção, de repente teve mais conflitos na infância, né? Coisas que não se resolveram. E aí, depois, quando eu vejo que os dois já estão, assim, energeticamente na mesma posição, aí eu marco com os dois. Mas eu sempre gosto de começar muito com a mulher, porque a mulher, normalmente, ela é muito rancorosa. Ela guarda muita coisa, ela guarda aquele rancor, ela alimenta, ela dá vitamina. Porque a grande maioria das mulheres, elas têm dificuldade em falar, de liberar aquilo. E isso vem lá da nossa criação. Né? Então, assim, as mulheres, na verdade, eram serviçais na cama. Qual que era o nosso papel? Era servir os homens, né? Então, eu cansei de ouvir mulheres falando, até em novela, repetindo, falando, não pode negar para homem. Não pode negar. Se ele quer, você tem que ir lá, você tem que estar à disposição, não interessa como que você está. Só que, depois da Revolução Industrial, veio a Revolução Sexual, né? Que as mulheres, elas, além delas poder decidir sobre os corpos, de não... procriar, né, através da pílula, ela também começou a decidir através do prazer. Não quero, não tô afim. E só começou a falar não.
esqueceu de olhar o porquê que não. O porquê que eu não quero. E aí começou a jogar a culpa no homem. No homem, no homem, no outro, no outro. E aí chega aquela dinâmica que não se leva a lugar nenhum. Ah, mas a culpa é ele, ele não fez isso, ele não me dá prazer. E eu falo assim, ó, o prazer é seu. Então quem que tem que ir em busca? Sou eu. Se o prazer é meu, é eu que tenho que ir em busca dele. O outro é o outro. Ele pode auxiliar. Tá? Ele pode auxiliar ali, né? Porque nós somos iguais. Mas se eu tenho um problema, é eu que tenho que ir em busca. E como que eu faço isso? Através do conhecimento, que é através da masturbação. E é o contribuir, né? Sim, é o fazer. Eu posso ler 1000 livros, saber onde fica a vulva, a vagina, o ponto G, a glândula de Skinner. Mas se eu não vivenciar isso, vai ser igualzinho aquele conhecimento que a gente tem lá na escola. Então, a mulher, eu falo mulher siririxe, masturbação. Remédio para mulher, tarefa de casa, masturbação. Conhecimento. Ontem eu estava falando para amor, falei, olha, semana que vem eu quero ir num motel sozinha e fazer uma live de lá. Porque eu estou me levando para um motel para ter um momento para mim. Porque nesse momento de quarentena, que a criançada tá toda em casa, muitas vezes eu quero ter um momento só para mim. Um momento só de masturbação. E, gente, acreditem que a masturbação tem sido a salvação para muitos casais que estão com os filhos de quarentena em casa. Então, um pai cuida das crianças, porque são muito pequenininhos, e aí se esperar essa criança dormir, já tá todo mundo cansado na correria do dia a dia, mesmo estando em casa, e depois vai o outro. Então, a gente tem visto também essas dinâmicas, né, para aqueles que não podem, mas eu falei para amor, eu quero ir lá no motel, porque muitas vezes eu faço isso. Eu me levo para o motel. Assim, quando eu era solteiro, eu me levava para o cinema, eu me levava para jantar, né? E não é porque eu tenho um parceiro que eu não vou me tocar. E aí a gente entra numa outra dinâmica muito louca, que tem homens que têm ciúme da mulher se tocar, se conhecer. E na grande maioria é a falta de comunicação, porque o homem, ele se sente assim, nossa, o meu pau duro não é o suficiente? Eu tô aqui, e aí 90% dos orgasmos, eles são clitorianos, né? As mulheres precisam ali. E muitos homens tiram a mão dela, não, mas eu não tô aqui o suficiente, né? O meu sexo não é gostoso, e aí a gente vai entrando nessa dinâmica. E eu sempre falo assim para as mulheres, a cura vem com conhecimento. Quando eu levo através da expansão de consciência, eu vou em busca e eu sempre brinco assim, eu falo, o homem, ele tem 2 bolas, mas nenhuma é de cristal. Então você precisa comunicar para ele, como que você gosta, só que aí, se você não sabe como que você gosta, que é o problema. E você só vai saber como você gosta quando você se conhecer, que é através da masturbação, que é um dos movimentos. E eu vou voltar mais uma vez, porque talvez alguém não tenha pego. Vou voltar nesse nosso tabu, dar o celular para a criança. É isso aí, Ariane. Dar o celular para a criança. E eu vou falar novamente do primeiro tabu que nós criamos, ó. Se o sexo, a sexualidade, ela foi criada, nos disseram, nós aprendemos que a sexualidade, ela só serve para a procriação. Se for para gerar prazer, ela não pode ser vivida. E olha a antagonia disso. É por meio da sexualidade que nós geramos a vida. A vida só pode existir por meio da sexualidade. Então, significa que, se não tiver uma sexualidade ativa, não existe o quê? Vida. O que existe? Morte. Nós vemos muitos homens e muitas mulheres sem energia, ao invés de estarem com essa força na vitalidade da vida, estão ocupadas cuidando dos filhos, do marido, da família, sendo lixo emocional, com todo respeito às pessoas, porque se você for terapeuta, você tem esse trabalho de ser e ouvir, né, os problemas dos outros. Fora isso,
Procure resolver apenas o seu e ao invés de viver a sua sexualidade, se permitir conhecer, o que eu faço? Frustro. E aí eu frustro. É legal, vou compartilhar uma história minha, assim, né? Uma intimidade da minha vida. Eu comecei a namorar, acho que meio cedo, com 13, 14 anos. E a minha família era assim, ó. O namoro, ele é para casar. Então, sexo só depois do casamento. Essa foi a minha criação, né? Eu vou deixar vocês na dúvida em algumas coisas, é claro, né? E eu me lembro que eu namorava e a minha mãe me disse assim, ó, eu não sabia dessas coisas. Minha mãe, coitada, minha mãe também não teve essa educação. Eu nem sabia que casal fazia sexo depois que eu fui namorando e tudo mais. E aí eu fui buscar. E aonde que a gente vai buscar? Internet, revistinha, aquelas revistinhas lá, né, horóscopo, aquelas coisas todas. E aí a minha mãe um dia falou assim para mim, olha filha, você só pode ter sexo com seu namorado depois que você casar, mas ele pode, e isso é natural e é normal, que ele procure outras mulheres para se satisfazer, porque afinal de contas ele é homem. Paula, eu ouvi isso com uma revolta tão grande dentro de mim, na época eu não conseguia administrar isso, eu não tinha entendido isso, né? Falei, caraca, meu, que coisa maluca, então significa que o sexo é proibido, então? E aí, inicialmente, eu tinha esse conceito, né? E aí, qual era a impressão que eu tinha de prazer? Quer dizer, eu só posso, então, ter prazer, ter uma relação, se for dentro de um casamento. E aí, você casa, qual é a primeira cobrança que chega? Quando é que vem o filho? Quando é que vem o filho, né? Então, meninas, aproveitem aqui a Paula, façam perguntas para que a gente possa despertar-nos para essa possibilidade e essa permissão de sentir prazer, ainda que por meio da energia sexual. E ela pode ser uma porta de entrada para nós nos permitirmos termos os outros prazeres na vida. Então, Paula, só pedir esse espaço para poder lembrar, para que a gente pense por esse meio. O prazer, porque às vezes as pessoas estão entrando agora, nossa, está falando de masturbação, isso é pecado, eu aprendi. Veja, quantas coisas nós aprendemos. E o nosso papel aqui não é falar para você a verdade absoluta, que isso é certo ou que isso é errado, mas é te trazer um ponto de vista para que você possa, nesse momento, ter a oportunidade de ouvir e fazer escolhas pela sua ótica. Porque por muito tempo eu vivi as experiências da minha mãe. Essa foi a história da minha mãe. Essa foi a história que a minha mãe aprendeu. Que a mulher, o homem, ele podia sair com tudo, mas ela era uma mulher para casar. Mas a história da minha mãe era a história da minha mãe. Ela não precisava ser a minha. E aí, hoje eu posso fazer escolhas pela minha história, que é diferente da história da minha mãe. Hoje eu posso viver um amor, não um amor cego, mas um amor e uma vivência pela minha ótica. Então aproveitem a Paula aqui, dicas, o que vocês quiserem aí, homens também, porque ela é especialista nesse assunto. E eu tô aqui e a minha filha tá olhando aqui pra mim. Chega bem na hora, Quantos criança, anos? mas a gente já tem educação aberta, 11. Já tá nessa fase, na fase de Já. falar bastante, né? A partir dos Já. 9, a gente tem que introduzir de forma muito séria. E o que eu vejo que os pais deixam para falar quando tiver adolescente. Só que se você não conversa com seu filho pequenininho, quando ele for adolescente, ele não vai querer falar com você. Porque ele vai achar estranho. Que isso? Meu pai querendo falar disso? Que nojo, credo! Porque você nunca falou. E assim, a parte da adolescência é uma parte que a criança se sente fora da família, né? E aí, se você não introduziu esse assunto, é tarde demais. Ele vai para outros lugares. Então, por isso a importância, reforçando a importância de ser antes. Antes. Sempre antes ali. Podem fazer perguntas, gente. Olha, eu fiquei boba que eu postei um vídeo ontem, ou antes de ontem no meu canal, ontem.
E assim, em 2 dias entrou quase 400 pessoas no canal secreto. Para quem não sabe, nós temos um canal secreto onde eu posto vários materiais, né? E eu ensinei, eu coloquei um vídeo, um post falando que eu ia ensinar a fazer o oral tântrico. Mulheres fazer em homens. E choveu de mulher, né? No canal, querendo. Mas aí uma grande curiosidade foi assim, pouquíssimos homens procurando a mulher. Ai, mas e tá, muita gente perguntou, mas o número de maior mulher, por isso que a gente decidiu postar esse vídeo primeiro, tá? De mulheres querendo saber de uma forma assim. A maior pergunta pra mim é como deixar um homem louco na cama. É o que mais. Como que é? Sempre assim, a serviçal, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu atendo homens que falam assim, então, a minha mulher vira e fala assim pra mim: o que mais que você quer que eu faça? Não se tem mais aquela dinâmica de olhar, do corpo falar para o outro sem eu ter que falar. Aí tem um interagente que ele fala assim, eu falo para ela, levanta, pega um balde, vai limpar a casa, porque acabou tudo, né? Brocha. Né? Então, assim, o que está faltando hoje nos relacionamentos é esse olhar porque eu casei, eu não preciso mais conquistar. Pelo contrário, a conquista é diária. E aí é muito mais difícil conquistar uma pessoa que já foi conquistada. Só que nós temos uma arma muito poderosa, que é a sexualidade. Então, quando começou essa quarentena, eu lembro que eu vi um meme muito legal, que falava assim, o jogo virou, agora só os casados transam. E que é uma grande verdade, né? Porque, assim, casal casou, não transa. Né? Não transa, não transa. Eu já vi um monte de gente solteiro falando para as pessoas que não casa. Não casa, porque os homens, eles casam achando que a mulher não vai mudar. E a mulher casa pensando, ele vai mudar, ele não vai ter todo esse fogo, não, eu vou conseguir calmar ele, agora eu já tenho aqui a segurança no dedo, né? E assim, no contexto hindu, o maior medo da mulher é ser abandonada. E isso reflete muito na sexualidade dela. Então ela faz muitas coisas. Então deixa eu aprender esse oral tântrico, deixa eu fazer isso, fazer para agradar. Só que chega um momento da vida dela que ela cansa de fazer. Porque o corpo foi feito para sentir prazer. É o seu direito de nascença sentir prazer. Então quando esse prazer não vem, é como segurar um espirro. É horrível segurar um espirro. É exatamente assim que o corpo reage. Quando eu estou fazendo sexo por forçar, ou quando eu não estou abrindo um caminho, um despertar, o porquê que eu não quero fazer sexo. Por quê? Tem um motivo. Isso não é normal. E aí nos atendimentos, a gente tem que buscar, muitas vezes se aprofundar, se tem ali algum trauma, algo que precisa ser resolvido, olhado, visto, né, aceitado, acolhido. Ou se a gente tem que voltar aquele olhar mesmo, assim, resgatar aquela safadeza, aqueles hormônios que se tem naquele fogo da paixão, né, que a gente libera. Então, eu sempre convido os casais a se conhecer, e até por isso que a gente fez o curso online de massagem tântrica. Porque o Tantra, ele vem como um auxílio, né? Ele vem com um auxílio assim, não estou com vontade, mas quando eu começo a mexer com essa energia, a vontade vem. A vontade vem. E aí, isso é um grande presente, tanto para os homens quanto para as mulheres, porque a gente consegue tirar do peso que existe sobre os homens, que tem que estar de pau duro. Olha o peso que o homem tem. Ele tem que ter uma coisa que fica duro, o pilar de luz dele, o pênis dele, ele precisa ali da ereção. E ele ainda precisa dar prazer para uma mulher que normalmente é toda cheia de couraças que a igreja, que a sociedade, que a família colocou. Né? Uma mulher que vem toda embalada, cheia de embalagens. E ele tem que ir descascando aos poucos e tem que manter ereção e tem que fazer performance sexual. Né? Os orientais, eles tiram muito sarro do nosso sexo. Ele fala que nós não fazemos sexo, nós fazemos luta corporal. Porque o sexo tântrico, ele dura 2 a 3 horas, mas é muito lento. Os hindus falam que a cura da vagina, ela vem através da penetração lenta, da penetração do sentir. Outro dia eu perguntei pro interagente, ele estava se queixando da mulher dele, eu falei assim, tá bom,
fecha os olhos e vê se você consegue imaginar quando você está introduzindo o seu pênis, o canal da vagina lá no colo do útero, o cervix. Ele olhou assim para mim e falou, onde que é isso? Ele não conseguiu lembrar das paredes da vagina do lado esquerdo, do lado direito, porque ele fica ali naquela coisa de só meter, pôr, entrar e pronto. É aquela coisa mecânica que nós mulheres, para quem não sabe, a vagina ela precisa de 450 ml de sangue para estar pronta. O homem é 50 ml. Então, olha o tanto que a gente precisa de estímulos sensoriais. O que é estímulos sensoriais? Menos penetração. É beijo, é cheiro, é olhada, é compreensão. Eu falo para os homens, ó, o sexo da noite ele começa de manhã, eu diria até o dia anterior. Porque se você ficar tratando a mulher, de repente, como sua empregada, ou como sua mãe, ou como sei lá o quê, a gente não sofre de amnésia. À noite, essas pernas não vão abrir. Ou se abrir, vai ser daquela forma ali que eu tô fazendo na marra. E isso só vai piorar a relação. É uma das coisas que eu vejo muito em atendimento a essas questões dos casais, tanto homem quanto mulher. Porque fere a ordem do equilíbrio. Lembra quando nós falamos? Um vai ser sempre melhor do que o outro. Eu tô fazendo, vai, tô aqui, vai logo. Então, um vai se colocar sempre no lugar de melhor, ao invés da contribuição mútua, de se descobrirem juntos, de se permitirem, de namorarem. E aí teve isso, o sexo começa no café da manhã. A Paula falou que às vezes ela já começa na janta do dia anterior. E aí, olha que interessante, alguém perguntou assim, como é que eu faço para ter essa energia sexual? Você já respondeu dizendo, Paula, que como ter prazer se passou a raiva o dia todo. Exatamente, impossível. Mulher não sofre de amnésia, né? Há algumas mulheres que administram melhor, mas há outras, eu sou dessas, por exemplo. Então, o que acontece? Quando se começa, às vezes eu nem estou muito afim, mas essa energia, ela entra nesse processo de retroalimentação. Mas ele não é uma coisa rápida. E aí a mesma pessoa que perguntou disse assim, eu sou 90% mãe e 10% melhor. 10% mulher. Qual é o primeiro passo? Mulher, resgatar. Olhar para você assim, olhar lá no espelho e falar, você tá linda hoje? Não tá legal não. Então tem que fazer essa sobrancelha, tá na hora de pintar o cabelo, peraí. Começa a olhar para você, mulher. Esse é o primeiro ponto, porque como mãe, vai para a cama, quem vai? A mãe ou a mulher? Né? Então, e esse processo? Alguém perguntou até, acho que tem de aqui só eu olhando, acho que tem de aqui só, não entendi a pergunta, mas enfim. Perguntaram aqui, falaram sobre a massagem tântrica, você tem o curso, você pode falar alguma coisa mais, algumas dicas aí para os casais aí eu falo casal, gente, olha, casal homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, sem preconceito. O preconceito começa conosco mesmo, no sentido de não nos permitir e aceitarmos como somos. Dentro do olhar sistêmico, a saúde, dentro da psicanálise, a saúde é quando eu me aceito como sou, e isso é o que importa, é isso que basta. Me amar, me aceitar como sou. Para isso, a sexualidade nos ajuda também. Então, talvez você pudesse dar alguma dica para os casais, para as pessoas resgatarem isso dentro da massagem tântrica, dar uma pitadinha aí para conhecerem um pouco mais. O que você pode falar para nós? O que eu sempre falo para os casais, e muita gente se assusta quando eu falo, tem que marcar um horário para vocês, tem que pôr na agenda. Tem que colocar na agenda o seu momento. Porque se eu ficar esperando o momento certo, o momento que eu vou estar desocupada, que eu vou estar bem, ele não vai acontecer. Esse momento ele tem que ser criado. E aí começa com você, na sua mente, os seus pensamentos, as suas atitudes corporais, né? Eu ir em busca, eu fazer coisas que eleva o meu padrão feminino, o meu padrão eu falo assim, de empoderamento feminino, né? Trazer esse olhar para mim, porque automaticamente quando eu me sinto mulher,
né? A mulher porreta mesmo, a mulher foda, a mulher bem daqueles, para não falar os outros nomes, eu consigo ser uma esposa melhor, eu consigo até ser uma mãe melhor, uma profissional melhor, porque eu estou carregada com essa energia do prazer, do empoderamento, né? Do prazer. Eu brinco assim, quando eu começo as minhas palestras, eu vou levando as mulheres a elas pensar no sexo a primeira vez, e eu sempre pergunto assim para elas, como que algo que gerou uma vida, o seu filho, que provavelmente é a pessoa que você mais ama nesse mundo, pode ser feio, pode ser sujo. Como que pode? Isso não entra na minha cabeça. Ele é lindo, ele é para ser vivido, ele é para ser... Nossa, eu acho que cada vez que a gente tivesse um orgasmo, tinha que sair fogos da casa, assim, ai, mais um orgasmo, uau, que incrível! Porque, sim, no meu sentir, quando eu tenho um orgasmo, é o momento que eu me conecto com Deus, com o Criador, com algo superior, porque não se tem, e muitas vezes vem atendimento, a mulher fala assim para mim, eu acho que eu nunca tive um orgasmo. Eu falo, então não teve. Porque o orgasmo não se tem nada igual a essa energia. Não tem, eu comprei um carro, eu posso ter uma sensação orgástica, viver orgasticamente, é isso que eu sempre falo. Mas sentir aquele orgasmo, não tem. Ele é insubstituível, não tem nada que chegue perto, tá? Só sentindo mesmo. Então, a dica que eu dou para os casais é põe na agenda, começa a se conhecer e começa a falar. 3 dicas, né, que a gente fala ali, um alinhamento de expectativa. Então, pega um casal, olha para o outro, o que você gosta, o que você quer que eu comece a fazer ou pare de fazer. E os 3 falem ali, né? E aí vão trabalhando aquilo durante ali uns 3 meses, né? Depois senta de novo. E sempre assim, ou é fazer ou parar de fazer. Porque muitas vezes tem uma coisa que o casal faz, vamos supor, o homem faz isso, a escova de dente, e deixa a mulher puto da vida, aquilo acaba com o tesão dela, mas o cara não sabe, ela não fala, ela só fica com aquela raiva, guarda só pra ela, e ela vai levando isso anos. O alinhamento de expectativa, eu acho ele muito simples e ele traz resultados maravilhosos. Então, põe na agenda, fazer alinhamento de expectativa. A agenda, eu sugiro sempre uma vez por semana. Para ficar assim, uma vez na semana o sexo do casal, o combustível tá ali dois dedinhos, mas tá quase entrando na reserva. O ideal seria 2 vezes, para ficar ali o tanque no meio do carro, tá? Aí 3, pronto, já tô lá em cima. Muitas vezes alguém me pergunta assim, mas eu quero transar todo dia. E aí eu vou explicar o que acontece, por que os homens, e tem mulheres também que têm essa energia muito aflorada. Quando Deus fez o homem, a mulher, tinha uma energia, o homem ele tinha uma energia para ele aguentar sol, chuva, para ele ir atrás da caça. E hoje em dia, esse homem não caça mais. Porém, ele continua com essa energia, ele não caça mais daquela forma. E o que ele fez com essa energia? Ele canalizou tudo para o sexo. Então, se ele tá com raiva, ele quer sexo. Se ele tá bravo, ele tá com sexo. Se ele tá feliz, ele quer muito sexo. Então, ele quer sexo o tempo todo. E nós, mulheres, nesse contexto, a gente continua lá na casinha, na caverninha, cuidando dos filhinhos, fazendo a comidinha. Só que agora a gente trabalha e estuda. Então, a verdade é que nós estamos sobrecarregadas. E se o homem não tirar essa mulher de casa, ajudar ela, né, nos afazeres, ou colocar uma pessoa ali, essa mulher ela não vai ter energia para chegar perto da energia dele. E aí nós vamos ter novamente, né, aquele desequilíbrio na balança do dar e receber. Porque a mulher ela não tem energia, porque ela fica tão sobrecarregada, sendo tudo, né, cuidando do filho, fazendo isso, isso e isso. E à noite, amados, não vai vir aquela bola orgástica sobre ela, já lubrificada, toma aqui que eu tô pronto. Não. Isso aí tem que ser criado. E a dica que eu dou para os solteiros, o momento de solteirice é o melhor momento que você tem para se conhecer. Porque assim, nesse momento você não tem que criar expectativas sobre o outro, né? Porque existe muito essa frustração de expectativa na vida sexual dos casais. E a expectativa era minha, não era do outro. O outro nem sabia. E normalmente o outro, ele dá o melhor dele. Só que a expectativa minha que foi super alta. E o solteiro, ele não tem isso. Então, é um momento de se conhecer, de fazer várias experiências, né? Nós temos que casar com quem a gente gosta de transar.
Porque quando a gente gosta e aquele desejo não vem, e aí eu teria que explicar passo a passo o ciclo da mulher, por que que uma semana eu tô assim, na outra eu não tô assim, e nessa semana eu não tenho lubrificação, na outra eu tô toda lubrificada, tá? Eu tenho um vídeo no canal Vivendo Orgasticamente que eu explico um pouquinho, mas eu acabei de escrever um e-book explicando por que que cada semana nós estamos de um jeito. Nós não somos loucas, nós somos cíclicas. Então é muito comum que a cada semana eu estou de uma forma, né? E o homem não entende, porque não ensinaram isso para ele, não ensinaram nem para nós. Como que eles vão entender? Como que eles vão entender que nesse período eu tô assim, 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 que agora se ele me pegar de 4 eu vou sentir dor porque eu tô ovulando. E aí o momento que eles acham assim, ela tá ovulando, ela tá louca para dar. E não é. É o momento que o corpo está extremamente sensível, que a mulher quer fazer amor, né? Que o corpo está liberando o óvulo ali para gerar uma vida. Então, aquela sensibilidade traz um estado de mãe. Mas o homem, ele não entende. E por que que ele não entende? Porque não foi ensinado. E é aí que eu chamo a atenção de vocês, né? Primeiramente, já parabenizar cada pessoa que está aqui olhando, né? Nos assistindo, né? Porque já é uma pessoa que já está olhando para esse olhar, né, da sexualidade. E eu sempre pergunto assim para os casais, como anda a sua saúde sexual? E aí a pessoa olha assim para mim, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Então, como que tá a sua sexualidade? Então, aproveitem, meninas, aproveitem. Olha, no meu canal lá do YouTube tem muitas dicas, muitos vídeos, mas no canal secreto do Telegram tem muito também, sabe? Mas sempre eu posto coisas diferentes, tá? Por isso que é legal ver os dois. Porque eu falo nesse contexto, o porquê que eu não quero fazer sexo. Tem toda uma causa por detrás. Deixa eu ler, as mulheres buscam aprender. Sim, então, deixa eu falar para você, ó, no nosso site, de cada 100 pessoas que entram, 90 são mulheres olhando. Só que de cada 100 clientes que a gente atende aqui na Global, 90 são homens. As mulheres olham muito e fazem muito pouco. Então, se você perguntar sobre sexualidade, normalmente a mulher vai ter um monte de informação, porque ela fica ali, ela vai fazer unha, ela conversa, só que ela age muito pouco. Muito pouco. Gente, eu não tô generalizando. Tem mulheres aí muito desenvolvidas, tá? Tem mulheres que marcam massagem pro marido, que fala assim, pelo amor de Deus, cuida desse homem aí que eu não tô dando conta, e já ajuda ele, fala pra ele que eu tô no meu período menstrual, que ele precisa entender. Aí lá vai eu dar uma aula de ciclo menstrual para esses homens, porém, né, a grande maioria não entende esse contexto. Aí, agora, começou aqui agora, ó, a síndrome do vitimismo. Gente, com todo respeito, né? Eles não querem aprender, eles isso. Começa por você. Você sabe como fazer? Você sabe aonde você tem prazer? Você sabe aonde você gosta de ser tocada? Quando ele começar a vir, diga... Porque assim, ó, não tem diálogo nos casais, não tem relação, não tem contato, não tem conversa. Aí teve alguém que pediu assim, ó, como ser melhor para minha esposa? Sabe como? Perguntando para ela, não é para nós. Como é que vai ser melhor para minha esposa? O que ela gosta? Como ela gosta que se faz? Então nós vamos buscar fora, porque nós responsabilizamos quem está fora. E não a nós mesmos. Eu entendo, gente, é frustrante quando você coloca a sua lingerie, bota um salto, um lenço no pescoço e fica de nude esperando lá, aquela pessoa linda, maravilhosa. Aí quando você chega, ela diz, estou com dor de cabeça. É verdade, joga, é um balde. Mas precisa ser para você. Tudo bem, você está com dor de cabeça? Eu vou pegar um remedinho aqui agora, mas eu vou curar a sua dor de cabeça. Então o que nós podemos fazer para mudar esse jogo? Porque a relação começa assim. E é interessante, a gente já tem aqui já um bocadinho de tempo. Eu vou começar, eu estou aqui para aprender sobre como agir em... Show de bola! Show de bola! Olha só, parabéns para você, Marcelo. Parabéns! Que mais homens possam estar nesse movimento. Quanto mais nós mulheres... Porque, gente, nós mulheres, a gente pode o que a gente quiser, inclusive trazer os homens. Se a gente quiser
trazer os homens para esse movimento, a gente sabe como fazer. Mas o quanto você está disposta a isso, né? E aí João Garriga traz uma frase assim, ó, muito legal, e um tapa na cara. O relacionamento afetivo não é uma relação de ajuda, mas uma relação que ajuda. Ajuda o desenvolvimento pessoal, às vezes por meio da alegria, mas outras vezes por meio do sofrimento e do desânimo, conscientemente aceitos. Porque se eu estou permitindo que o homem continue agindo dessa forma, eu também estou me anulando. Eu também estou fechando a boca e estou, ai, vai logo, deixa. E eu estou me anulando, não estou anulando o outro, estou anulando a mim mesma. Então é um sofrimento e desânimo conscientemente aceito ou inconsciente. Você passa a ser consciente agora. Provavelmente, nada ajuda mais o próprio crescimento que assumir de maneira consciente a dor e dar-lhe um espaço dentro de nós mesmos. Ok? Fantástico, né? Fantástico. Então, é isso, assim. E aí, Paula, vamos deixar a nossa hashtag dica. Quero aí a gente fazer uma... Estou amando, toda a informação agrega. A Paula é brilhante, é fã dela. Eu também sou, viu? Conheço essa pecinha aí há 5 anos. E é legal, Paula, porque assim, dentro dessa linguagem, né, que você traz, nem todos estão prontos e preparados para ouvir. É isso que eu acho legal em você. E eu já venho há um tempo preparando esse olhar da sexualidade dentro da nossa relação e dentro do olhar sistêmico, porque a sexualidade é vida, ela gera vida. E se nós não estamos vivendo sexualidade, a primeira perna que começa a não andar é o financeiro, é o dinheiro. E quando você começa a ter uma sexualidade ativa, você vai buscar dinheiro para poder satisfazer, porque é o prazer. E como a Paula falou, o carro ele vai dar um prazer, a casa vai dar um prazer, a roupa vai dar um prazer, não é nada como esse prazer orgástico, que muitas mulheres nem conhecem por não se permitirem, né? Sim. Vou pedir para você deixar sua mensagem, se alguém tiver mais alguma coisa para poder falar, estejam atentos, quero trazer a Paula mais, quero estar numa jornada com a Paula aí, para que nós possamos acelerar e acender essa energia interna dentro de nós, mulheres e homens. Nós temos 1 minuto e 50 segundos, Paula. Então, amados, primeiramente gratidão aí, Cássia, pelo convite, gratidão por todos. E que vocês continuem essa busca de olhar de pelo menos uma vez por semana, ir em busca de algo para ler, ouvir, ou ver um vídeo, né? Fazer aí um orgasmo flix, né? Olhar ali, nem for uma meia hora, como que eu posso melhorar a minha vida sexual e voltar para o seu parceiro e perguntar como que eu posso melhorar, o que que falta para você e falar também o que que falta para o outro, ter essa comunicação, tá? Então, assim, deixo aí essa minha dica para os casais, que a comunicação, você não é a mãe briguenta, nem o pai da pessoa. Tem que ser de forma amorosa, que é para isso que servem os relacionamentos. Se fosse para você não transar, você ficava morando lá com seu pai e com a sua mãe. Então, o prazer é seu. Então, vai em busca. Essa é a minha dica para vocês. É por isso que tem filhos até hoje vivendo na casa do pai e da mãe, né? Hashtag fica a dica. Então,